bem, pessoal? Quem tá falando aqui é Zacarias Sucesso, né? Temos informação aqui a falar para vocês. Uma pergunta interessante: qual é a distância aí da seta, né? Uma pergunta importantíssima aí. Tem que colocar a seta. Existe uma distância correta de 10 metros, 5 metros, 15 metros, né? Qual é a distância? Uma pergunta importantíssima. Primeiramente, vou dizer para vocês: não existe distância correta, 10, 5, 6 metros. Até mesmo porque a velocidade da via, ela varia muito. Pode ver que quando acontece um problema mecânico, ou quando acontece também um acidente de trânsito, qual é a distância que eu tenho que sinalizar? Pode ver que tem distância, se a velocidade da via for 40 metros, for 40 km, é 40 metros. Se for aí a distância de 80 km, no caso uma via de trânsito rápido, via arterial, vai ser o que? 60 metros. Se for de trânsito rápido, que é 80 km, já vai ser 80 metros. Então, de acordo com a velocidade da via, você vai sinalizar. Só que no dia a dia não tem como fazer isso. No dia a dia se coloca mesmo a sinalização em cima, né? E quando não tiver vítima, o que acontece? Quando não tem vítima, ele não deve deixar o veículo no local. Aí que eles deixam. E quando tem vítima, é para deixar, né? Justamente pensando na proteção da vítima, para poder justamente vir o socorro, para depois desobstruir a via. Mas a pessoa está pensando tanto em dinheiro, pensando em multa, com medo disso, não está dando valor para a vida, que quando não tem vítima, ele não está com medo de ser preso, alguma coisa nesse sentido, não tem vítima, aí que ele fica: eu quero ver a perícia, fica obstruindo a via. Não pode multar aí, pegar uma multa, viu? Então, quando deixa lá, não é para deixar o veículo lá no local. Chamar a perícia, mas sem deixar no local, entendeu? E se ele quiser multar, ele pode. Só pra vocês saberem essa informação aí, tá dando um link pra mim aqui, falar pra vocês. A outra coisa, quando tem vítima, aí sim, tem que ficar esperando aí a remoção da vítima, né? Que justamente é melhor para todos. A outra coisa importante que você tem que entender também: não é variável, né? Não existe distância correta. E na seta do mesmo jeito. Na seta também é do mesmo jeito. Então existem duas maneiras para vocês colocar a seta. A dica que eu vou dizer para vocês são duas: quando o examinador está calado, quando ele está calado, e quando o examinador falar. Pronto, é mesmo. Quando ele está calado é assim, ó. Você está no obstáculo aqui, você está andando numa via reta, né? E ele está calado, e você avistou um obstáculo. Lá no Castelinho tem vários obstáculos que tem ali: carro parado, tem buraco, tem lá um contêiner de lixo lá, lixo no chão. Aí você já sabe muito bem ali o que tem ali de obstáculo, né? Então, quando você vê esse obstáculo, é a primeira seta. A distância só é a distância que eu vejo. Quando eu vi o obstáculo, eu coloco seta. Então quer dizer que eu vou ver o obstáculo, eu vou ver um obstáculo lá na frente. Não, é um obstáculo de cada vez, entendeu? Se você está vendo o obstáculo lá na frente e não está cumprindo nem o primeiro, aí já está fora do ritmo. Então, quando você vê o obstáculo, né? O obstáculo que você vai enfrentar, deu para ver ele, coloco logo seta para a esquerda. Essa daí é a distância correta. Eu vi que vou usar a regra de ver e ser visto. Vou usar o pé no freio, vou ajudar. Por quê? Porque usar o pé no freio, eu vou estar mostrando para o veículo de trás que lá tem um obstáculo. Então coloquei seta para a esquerda, coloquei o pé no freio para dizer para o de trás ver e ser visto que tem um obstáculo lá na frente. Alinho, né? Eu vou alinhar do lado do obstáculo. Isso aí é importantíssimo. Quando eu alinhar do lado do obstáculo, o que eu vou fazer? Ligar a seta para voltar. Então, quando é que eu posso ligar a seta para a direita? Quando eu estiver do lado do obstáculo, né? Do lado do obstáculo. Outra coisa importante: nessa ultrapassagem, você se aproxima o máximo da linha da esquerda. Essa linha bem aqui, ó. Essa linha da esquerda aqui, ó. Se aproxima o máximo.
muitas das vezes a pista é larga e você não precisa triscar nela, viu? Ultrapassa o obstáculo sem precisar triscar nela. E se caso precisar e for uma linha dessa aqui, ó, contínua, o que a gente vai fazer? Avisar o examinador, ó, vou precisar queimar essa linha contínua. Ele vai dizer assim: toda vez que precisar, você não precisa me avisar, porque é necessário que você queime essa faixa. Obrigado pela informação, mas você sabe muito bem, e ele já sabe muito bem que você já sabe que ali é uma linha contínua, viu? Quando você não diz nada pra ele, ele vai dizer o que? Esse rapaz tá queimando sem saber. Gera uma dúvida, tá ultrapassando, mas você tá sabendo que aqui é uma linha contínua, a importância dela, né? E a gente sabe tanto que ela é importante, que reprova, que a gente diz pra ele: ó, vou queimar, aqui é uma coisa séria, né? Aqui é uma coisa seríssima. Então vocês percebem que quando você for queimar essa linha da esquerda, se for contínua, você fala pra ele. É a primeira vez. A segunda ele diz: não precisa mais falar, você não fala mais não, porque ele já sabe. A outra coisa importante, você vai para outra faixa, né, para poder ultrapassar, mas você não precisa ir pro carro todo, né, o carro todo para lá não, é só mesmo o suficiente para ultrapassar o obstáculo. Não precisa pegar o carro todo, a via toda, né, a via toda. A outra coisa importante, quando você olhou o obstáculo, colocou seta para a esquerda, né, que é o ver e ser visto. Quando chegou no obstáculo, ou pode ser um ciclista, pode ser aí um veículo parado, pode ser um buraco, pode ser o carro de lixo lá, um contêiner de lixo. Quando você chegar no obstáculo, você já coloca a seta para a direita, né? E só pode voltar para a sua direita depois que passar a traseira, viu? Depois que passar a traseira que você pode voltar. Tem aluno que tem um hábito de dirigir já e ele não deixa passar a traseira. O que ele faz? Ele coloca logo o capô. Não passou nem a traseira, ele já coloca o capô. O que significa o capô? Essa parte branca aqui, ó, a frente. Ele coloca logo o capô aí, né, para poder voltar lá para sua faixa da direita. E isso chama-se fechar. Aí ele não está ultrapassando, ele está fechando o obstáculo. Lembra da regra da direita também? Quando você for virar para a direita, você tem que chegar na direção dessa porta, depois você faz o giro, porque se você não fizer isso, você vai estar usando aquela regra de fechar também, vai estar fechando, colocando sempre como se fosse a frente do carro, não é o carro por completo. Então, na curva da direita, você deixa passar o meio, e quando for aí para voltar na ultrapassagem, você deixa passar o carro todo, você volta. Mas agora eu deixei o carro passar todinho e continuei andando. Errado. É para passar o carro todo e voltar. Se passar o carro todo e permanecer ainda rodando para frente, já é o que? Contramão. Já é contramão, né? Se você tiver aí ali, a maioria ali é só contramão. Então é mão dupla, então é contramão. Então fique esperto, quando você passar o carro todo, volta logo, não fica andando muito tempo, porque ele vai considerar como que contramão, viu? Na hora que for mesmo mão dupla. Quando for mão única não, ainda dá para considerar ainda, né? Ainda dá para considerar. A outra coisa importante que a gente tem que pensar, isso aí é quando ele tá calado, viu? Na reta, na curva é o seguinte, pode perceber que quando você vira, você vai se deparar com algum obstáculo na sua frente. E isso não significa que está com 10 metros, 15 metros. Tem vezes que está 5 metros na sua frente. Então é o momento que você viu, é o momento que você coloca a seta e vai logo se posicionando. Então isso é uma coisa importante. E varia de distância, né? Da reta para a curva. Pode ver que na curva não tem como você saber o que está acontecendo lá enquanto não fizer o giro, né? Enquanto não fizer o giro. Então pode perceber aí essa importância, né? Essa importância aí do giro, viu? Do giro. A outra coisa importante que a gente tem que analisar é, toda vez eu analiso e vejo, isso é ele calado, né? Então na reta e na curva,
Agora, quando é que eu posso colocar a seta ele falando? É a coisa mais fácil do mundo, é quando ele te falar mesmo, na mesma hora. Ele diz assim, vamos virar para a direita. Eu faço o quê? Coloco logo o seta na mesma hora, me posiciono logo para a direita. Então eu não vou esperar 10 metros. Ele já falou para mim agora, quando chegar a 10 metros eu vou colocar a seta lá. Não, é na hora que ele falar, falou, eu coloco logo seta, já começo a me preparar. Esse é o método defensivo. Vou colocando seta, vou me posicionando, entendeu? Vou me posicionando. Eu vou começar a trabalhar num aspecto de direção defensiva, né? Muitas das vezes o semáforo está vermelho e o carro está querendo atrás, vem com alta velocidade.